Este instrumento maravilhoso, da forma como ele existe nos dias de hoje, começou a surgir nos meados de 1700. Um luthier italiano, Bartolomeo Cristofori, em 1685, ele teve uma ideia muito interessante que revolucionou a indústria dos cravos daquela época, dos instrumentos que tinham mecanismo de cravo. Ele teve a ideia de inventar um instrumento que, ao apertar uma tecla, ao invés de ter um ganchinho que puxasse corda, ele teria um martelo que batesse na corda por baixo e depois caísse livremente. Então, com essa invenção, aconteceu de fato uma revolução grande e então surgiu este instrumento. Claro que em 1700 não tinha nada parecido com isso, porque era completamente diferente. Piano era bem menor, não tinha toda essa cauda maravilhosa que tem hoje, não tinha essas cordas longas. Os martelos, eles não eram como de hoje, eram pesados e revestidos em couro. E tanto quando batia o martelo na corda, produzia som muito parecido com cravo. A diferença revolucionária entre o cravo e o piano, então, ela consiste não somente neste mecanismo, mas na possibilidade de produzir um som piano e um som forte. Tanto que os primeiros instrumentos eram chamados de piano forte. Por exemplo, em alguns países, como Rússia, continuou este nome para o piano, forte piano, ou piano forte. O mecanismo funciona da seguinte forma: quando a gente aperta a tecla, ela aciona um martelo, é revestido de feltro. Esse martelo ele é feito de madeira, ele é bem leve e ele então bate nas cordas, né, em 3 cordas que são referentes a cada tecla, né? E então nós temos também essa parte que é abafador. Olha o que acontece, quando nós batemos, abafador levanta e o som continua, nós podemos ouvir reverberação da corda. Essa tampa do piano de cauda, essas cordas longas, proporcionam maior reverberação, tanto que para salas como Sala São Paulo é necessário no palco ter um instrumento deste tamanho, porque se tivesse um piano de armário, o som ele ficaria muito apagado e não soaria tanto. Essas cordas, elas são amarradas a essas partes de metal. E a afinação do instrumento tem que ser feita por um técnico especializado, que é um especialista em afinação e manutenção dos instrumentos. Porque o próprio intérprete, ele não possui conhecimento suficiente para afinar, porque são 88 teclas aqui, e para cada tecla, com exceção dessas teclas graves, que tem essas cordas graves, grossas aqui, nós começamos a ter 3 teclas que são responsáveis, 3 cordas que são responsáveis por cada tecla. Então, na afinação, é uma questão muito complexa que tem que ter um conhecimento específico. Temos no instrumento 3 pedais. Todo mundo também já viu, mas eu aposto que nem todo mundo sabe como funciona. Então, eu vou explicar da esquerda para a direita. Então, quando apertamos o pedal esquerdo, que é pedal que chama una corda, olha o que acontece com o teclado. O teclado vai mexer. Vou fazer novamente. Ele se mexe para a direita. E mesma coisa vai acontecer aqui dentro. Apertando o pedal, todo o sistema de martelinhos vai se deslocar para a direita. E ao tocar, por exemplo, vou tocar uma nota, o martelo vai bater somente em 2 cordas e uma corda vai ficar fora. Então, não vai ter som completo. Por exemplo, assim e com pedal fica menos som. Este pedal esquerdo, ele é usado para fazer o volume de som menor, para tocar mais piano, mais suave. O pedal do meio, que é o pedal sostenuto, eu vou apertar ele agora com meu pé
e primeiro eu vou tocar um acorde. Agora eu vou apertar pedal. O que acontece? Eu tirei as mãos, né? E continua soando, porque este pedal sostenuto, ele vai bloquear a volta dos abafadores somente para aquilo que eu toquei. E outros abafadores vão abafar. Então, se eu quero fazer um efeito que fique segurando um baixo, né? Olha, baixo está segurando. E aqui vai abafar e somente aquilo que eu tinha acionado o pedal, aquelas notas vão continuar soando e as demais não. E este pedal direito, o que ele faz? Ele vai levantar todos os abafadores, então fica... Fica este som, porque os abafadores não abafam as cordas, então o som continua. E isso cria a possibilidade de prolongar o som, né, e fazer o som ficar mais reverberante, enfim, prolongar o som.